desse tipo, nós estamos tão, numa sociedade tão, num estado de degradação, de apoucamento moral, que até coisas como essa aí a gente acha que daqui a pouco vai ter geração, os seus filhos talvez me falam aí de honradez. O que é isso? O que é honra? O que é dignidade? A gente não sabe mais, não sabe mais, não se pratica mais. Uma coisa que eu vou citar logo em seguida é o embotamento moral que nós encontramos. Nós não é nós é humanidade. Mas esse ponto é muito importante. A gente mostra dignidade, a instituição mostra dignidade para com seus servidores, com seus técnicos, seus professores, dando condições dignas. E aí o salário entra nisso. Não é só o aspecto prático da coisa, se não tiver bom salário, teremos bons professores. Eu fui colega de turma da minha esposa, que é médica, da minha primeira esposa, e quando a gente fazia a declaração de renda juntos, ela ganhava, formando na mesma turma, no mesmo ano, na mesma universidade, ela ganhava exatamente o dobro que eu ganhava como professor. Mas isso, para mim, não importava. Eu sempre fui, resolvi ser professor por amor, por vocação, porque eu gosto de ensinar. Então, para mim, não faz nenhuma diferença. É um dobro que eu ganho. Atualmente, ela ganha 3 vezes mais. Né? Mas isso nunca me fez mal. Eu achava que podia até merecer ganhar mais, pela dedicação. Mas aquilo me satisfazia. Tamanha é a satisfação, a felicidade de ser professor da Universidade de Brasília, que eu estarei montando. Então, não chegou a ser indivíduo. Quando eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra, eu sou assistente aqui, eu ganhava em dólar equivalente ao meu chefe de departamento lá da Universidade de Londres. Pouco tempo depois, eu não ganhava nem 10% que ele ganhava, porque o negócio foi começar a degradar, chegou a um ponto que não dava mais para ver. Aí muita gente foi embora. Atualmente houve uma reposição nos últimos 10 anos, 8 anos, houve uma reposição importante na área da gente. Obviamente, eu não tenho nem condição de comparar com o setor privado, mas satisfaz nós. Aqueles que têm vocação de fato, não querem luxo, não querem, satisfaz. Para mim, o salário atualmente está bom, mas eu também, então, professor estudar, e dedicação exclusiva, e doutorado, essas coisas todas vão aumentando, vai acrescentando. Então, para mim, satisfaz, mas para o pessoal que está iniciando, talvez não dê. Mas a dignidade é uma coisa importante. Mais alguma proposta para a universidade que vocês querem? Acho que o que eu mais queria mudar na universidade é o que mais me incomoda também, e o que eu não sei como mudar, que é Alexandre. Muitas vezes, assim, eu vejo que a gente vai comentar assim com um amigo nosso, por exemplo, ei, como é que você foi lá no CA, ver como é que está o movimento, e a pessoa te responde assim, por que você está fazendo isso? Você está ganhando alguma coisa com isso? Assim, a gente sente uma desmotivação que vem de quem está do nosso lado, sabe? E é isso. Colega seus? Não é de calor, não. Me falaram que dormir aqui era coisa de calor. Ah, tá. E a gente vê isso em todo lugar, assim. Eu não sei o que faz para mudar. Eu acho que o professor tem um papel nisso, assim. Porque eu acho que muitos professores, assim, acho que a pessoa acaba focando só na aula. Esse é o problema. Não são educadores, são instrutores, são pessoas que ensinam aquela disciplina, aquela técnica, mas o educador tem que dar o exemplo, a pedagogia do exemplo é o que mais importa. E eu fico às vezes emocionado, que às vezes encontrar um ex-aluno e dizer, professor, aquela coisa que o senhor falou daqui a 20 anos atrás, isso foi muito importante para mim. Não é a coisa técnica, é a coisa de vida, histórias de vida. Isso aí tem um impacto muito maior do que qualquer texto técnico de medicina. Mas, lamentavelmente, isso acontece muito forte. É a maior parte. E sempre vai haver isso, sempre uma minoria que resolve as coisas. A grande maioria está lá quietinho, em casa, no conforto, no técnico, bebendo os outros, estão tudo dentro aqui. Né? Então, depois que aquilo quer fazer o ônus vocês estão levando sozinho. Agora o bônus todo mundo vai ser beneficiado. Mas não se incomoda com isso, não. A vida toda eu vi isso. A vida toda. Essas coisas.
sacrificar para aqueles. Teve uma ocasião que a situação estava tão crítica que os professores fizeram uma greve de fome nacional, que foi aqui na Faculdade de Educação, uns 10 anos atrás, talvez. Então, até isso nós tivemos que alterar. Greve de fome, vocês vão morrer, e é literal, não é uma coisa assim, né, jogado. Eles estavam prontos para morrer pela causa. Então, você vê que grau de engajamento, que grau de compromisso com a coletividade. Foram uns 15, 20% do Brasil todo. Eu, obviamente, eu quis entrar. Eu falei, a minha mãe falou assim, se eu fizer a greve de fome, eu faço também. Foi uma chantagem, né? E eu acabei não ficando, eu fiz atendimento médico dos colegas, né? Eu tenho um colega que era o mais velho dos revistas de fome, professor do Maranhão, e depois ficou no exército. Foram uns 12 dias de greve também de fome, só bebendo água. E teve um que sofreu tanto, ficou com lesões irreversíveis cerebrais. Né? Já tinha certa idade, 50 para 60 anos, e ele sofreu com isso aqui. Até hoje está pagando por isso, né? Mas são certas coisas que a gente tem que ter uma força interior e não se arrepender de fazer isso. Pode o pessoal gozar, não sei o quê, passa pouco, está perdendo seu tempo, vocês estão cumprindo aquilo que se espera de vocês, com coragem, com abnegação, isso que é mais importante. O resto deixa o pessoal falar. O que mais que quer mudar a nossa universidade, a nossa faculdade? Mas ninguém? Estão satisfeitos com isso? Vou pegar, você está satisfeito com alguma coisa? Não quer mudar não? Então, eu estou anotando meu celular aqui, se não tiver mais ninguém. Deixa eu falar então um pouquinho. vamos aqui? Não, aqui ó. Alguém da galera. É porque eu fui tendo ideias aqui durante o debate, aí eu preferi deixar para o final, que eu vi que estava complementando com algumas coisas que eu já tinha pensado antes. Em relação a essa coisa da ocupação que você falou, e que o Getúlio tinha falado antes, em relação do bônus e ônus, inclusive, hoje antes de vir para cá, eu estava jantando no Girafas, e eu estava conversando com meu amigo pelo WhatsApp, né, o Igor Farias, que é assim, muito amigo meu desde o primeiro semestre, a gente é bem próximo, assim. E aí acabou que eu caí de turma, e ele não, aí ele tá lá no estágio de séries, ele tá lá em séries agora. Eu mandei uma mensagem, né? Ah, vem pra ocupação hoje, vai ter palestra com Tosta, tá, vai ser legal, 7h30. Aí ele falou, deixa eu ler a mensagem aqui, é sobre isso. Ah, tu aqui já dela, tá? Eu botei assim, pelo celular, né? Hoje tem palestra com Tosta na ocupação, 7h30, compareça. Lá na FS-FM, sala C122. Aí ele respondeu assim, né? Cara, queria muito ir, mas estou em séries. Estou muito feliz pelo movimento e orgulhoso pela sua participação. Um abraço. Aí eu respondi, né? Valeu, velho. Eu estou mais na retaguarda e tal, organizando as palestras. Me preocupo em fazer um movimento cuja principal conquista seja a transformação de seus atores em pessoas desconstrutoras da realidade. Aí ele falou, caralho, falou bonito. Não consigo nem argumentar contra. Aí eu respondi, né? Mas andei pensando sobre isso a semana toda, vendo como o pessoal que era do SSHB é destacado em relação aos colegas nas discussões. Aí ele respondeu, né? Cara, pelo pouco contato que tive com o movimento, tive a mesma impressão. Aquele movimento potencializou o protagonismo dos atores de hoje. Aí eu respondi, isso, o pronto-socorro não é nada perto de uma conquista dessas. Um dia, esse PS apodrece e fecha de novo, mas a transformação que aconteceu nos nossos colegas, e inclusive em mim, é imperecível. Foi isso. Então, eu acho que o ônus que a gente tem, na verdade, que a gente vê como ônus hoje, que eu via como ônus na época do SOSHB, inclusive eu falei sobre cair de turma, eu só caí de turma porque
o SOS-HUB demandou tanto de mim e eu quis fazer aquilo, mesmo sabendo que eu não conseguiria cumprir com as minhas outras obrigações, porque eu acreditava tanto naquilo, que eu pensava 24 horas naquilo, e eu via realmente essa minha reprovação como um ônus, assim, que nunca esse SOS-HUB nunca me pagaria de volta. Só que hoje eu consigo ver que esse ônus, na verdade, foi o maior bônus que eu tive. E o nosso maior bônus é o que a gente está considerando como ônus hoje, que vai ser a nossa própria transformação. Então, no final das contas, a gente está fazendo isso por nós mesmos, não é por ninguém. E a gente já está ganhando com isso. Concordo plenamente com você. Você falou bonito, é da Mas eu ainda não falei da faculdade, né? Então, eu botei assim, as coisas que eu tinha como sonho. Eu lembro de eu estudando lá no cursinho. Para mim o cursinho foi muito duro, assim, que eu era um aluno bem medíocre assim, na escola, e o terceiro ano eu fiz fora do Brasil e não peguei nenhuma. Eu fiz carpintaria, rugby, lazer e estilo de vida na Austrália. A única matéria normal que eu peguei foi matemática, e eu aprendi equação de primeiro grau, que era a matemática básica obrigatória. Então, nada, assim, fiz teatro, fiz um monte de coisa legal. E assim, eu cheguei, e para eu conseguir passar em medicina, eu tive que, assim, bater muito pesado em cima de mim mesmo e abdicar de tudo, assim, tudo mesmo, para eu conseguir estar aqui. E eu lembro que às vezes, assim, o dia que era pesado demais, que eu achava que eu não ia aguentar, às vezes até chorava lá, eu me sentia mal. Aí eu pegava assim, dava uma descansada, baixava a cabeça na carteira, e aí eu ficava imaginando assim, o tanto que ia ser bom o dia que eu tivesse aqui, sabe? Aí eu ficava pensando assim, caralho, o dia que eu estiver lá, eu vou, sei lá, eu vou conseguir botar em prática tudo que eu penso, assim, a vontade. Eu sempre tive um anseio muito grande de uma revolta, assim, eu revoltava com as coisas, só que eu me sentia impotente. Que acho que aqui dentro a gente consegue fazer um movimento igual a esse, mas quando você é criança ou quando você é um aluno de cursinho, você não consegue agregar e mudar, sentir que você está mudando o mundo, que a sua revolta foi uma energia para a mudança, e que você está sendo efetivo no que você acredita e no que você acha que é verdadeiro. E aí eu deitava lá na cadeira e eu sonhava em ser exatamente o que eu consegui ser na faculdade, assim. Então, eu lembro que aquilo me dava muita força, e quando eu entrei, tinha algumas coisas que eram contra isso que eu sonhava abaixado na carteira. E aí eu botei algumas dessas coisas aqui. Eu queria uma faculdade onde eu possa ser criativo. Eu vejo que a nossa faculdade, ela não só não valoriza ser criativo, quanto ser criativo às vezes ridicularizado. Assim. Eu lembro que... Hã? É punitivo, exatamente. Você é punido por ser criativo. Eu lembro todas as vezes que eu tive alguma ideia, e que muitas vezes essas ideias deram certo, eu fui ridicularizado, tanto por colegas quanto por professores. Eu lembro quando eu e alguns colegas começamos a pensar pelas primeiras vezes em criar o SOS-HUB, o primeiro professor que a gente conversou sobre isso falou assim: não, eu já tentei fazer isso, não vai dar certo. Aí eu pensei assim, caralho, que escroto, assim. Eu já tentei, aí depois que eu fui pensar assim, pô, eu devia ter respondido ela, talvez eu possa ser mais competente que você. Ou, não sei, você fez da forma errada, mas... Eu não respondi nada, mas eu fiquei pensando em alguma resposta. E também eu acho que quando você é estimulado a ser criativo dentro da faculdade, você constrói conhecimento dentro de sala de aula. E não é essa esponja de suga tudo que o professor mija em cima de você e depois você urina na prova de novo. Um lugar onde temos menos aulas. Porque, assim, não que a gente não tenha aula, mas acho que a gente tinha que ter menos aula e ser estimulado a que a faculdade fosse tão legal que
no tempo extra, a gente conseguisse pensar em sentar e se reunir para discutir aquele tema, que a gente fosse instigado, que a aula fosse uma maneira de instigar, de incitar, de você ser cutucado ali, igual o boi que está naquele corredorzinho para entrar no caminhão, ele tem aquele ferrão que cutuca na bunda dele lá, ninguém dá conta de pegar o boi e botar lá dentro do caminhão. Às vezes eu percebo que o professor quer fazer isso, quer te pegar e botar dentro do caminhão lá. Ele tem que cutucar a sua bunda e você que tem que entrar lá dentro do caminhão e andar para frente. Então a faculdade, onde as coisas acontecem. Eu vejo que uma das coisas que mais me frustra na UNB é querer ver as coisas acontecendo, é querer fazer e tudo ser contra a iniciativa. Tudo ser contra a iniciativa. As coisas não funcionam, muita burocracia. Eu tenho raiva de papel a hora que eu vou fazer uma consulta. Hoje eu preenchi umas 20 folhas para o paciente. Foi a primeira consulta dele, era um paciente novinho assim, que nunca tinha sido acompanhado, tem um problema de retardo mental, sindrômico. Eu entreguei uma pilha desse tamanho de papel e tinha algumas coisas que eram 3 papéis para a mesma coisa. Ó, para essa coisa que você tem que preencher um papelzinho, vai ficar não sei onde, aí você preenche outro com uma cópia por cima, e aí você preenche outro para ficar na secretaria. Então isso, assim, o sistema é tão arcaico, assim, é pré-histórico as coisas. Eu acho que a gente tinha que ter uma universidade dinâmica, onde as coisas acontecem, assim, que o cara que é dinâmico, ele entra aqui e ele é estimulado, ele é pescado, assim, pô, esse cara quer fazer acontecer, vamos pegar ele, vamos botar ele para fazer acontecer, para a gente revolucionar tudo, onde os professores estejam dispostos a ser mudados, assim, que os professores não sejam uma estátua clássica de mármore, que eles sejam um boneco de massinha, mais feinho, mas que seja moldável, assim, da mesma forma que os alunos fossem feitos da mesma massinha para serem reconstruídos e retransformados o tempo todo. Onde sou estimulado a ser empreendedor e transformador. Às vezes eu vejo assim que o empreendedorismo do aluno e a vontade de transformação, às vezes é vista como uma ameaça por alguns aqui dentro, até por professores, assim. Às vezes, por exemplo, a questão das ligas. Não me abandone, amigos. Às vezes a questão das ligas, que eu vejo como uma iniciativa empreendedora dos alunos, assim. Os alunos criarem um conhecimento para si próprios, organizarem cursos para permear esse conhecimento na faculdade toda, você complementa a formação, você instrui, o aluno se auto-instrui sobre administração, sobre empreendedorismo, sobre como agregar, sobre como conviver e fazer as coisas acontecerem de maneira organizada, de maneira sistematizada. A liga, não só liga, como até a bateria, assim, eu acho que a bateria é muito legal, assim, às vezes o pessoal acha que essa bateria da medicina fala, é um bando de moleque lá que fica batendo em tambor igual macaco lá. Cara, mas isso é uma besteira tão grande. Eu vejo assim que a bateria, ou que seja qualquer coisa que agrega as pessoas e que elas tenham que se organizar para fazer as coisas acontecerem, é sempre um mecanismo de transformação e de empreendedorismo, sacou? Assim, eu vejo as coisas que eu aprendi sendo o regente da Insana, cara, eu nunca vou ter esse aprendizado em lugar nenhum, saca? Se eu fizer uma faculdade de administração, ninguém vai me ensinar a tolerar, a estar de saco cheio e mesmo assim continuar tentando, a saber que eu estou indo, por exemplo, para uma competição de bateria, sabendo que eu não vou ganhar, mas indo satisfeito mesmo, assim, perdendo satisfeito. Isso foi uma coisa meio doida, assim, porque às vezes eu via como produto da Insana. Eu lembro em final de qual competição, acho que foi Cuiabá, que a gente foi quando a 90 tocou pela primeira vez, que eu lembro que terminou a competição e a gente perdeu, assim, e eu tava empolgadaço, velho. Eu falei, aí todo mundo, porra, não, a gente tinha que ter ganhado. Eu falei, caralho, foi muito doido, velho. Eu saí suado da apresentação e foi assim uma apresentação que a gente viu que a gente conseguia fazer e a gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu aprender muito com aquela coisa, assim, entendeu? É como se você visse
o sexo sendo bom só pelo gozo, assim, o resto que veio antes, preliminares, beijoquinha, blá, 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 não fosse nada, sacou? Pô, posso assistir também isso. Depois eu falo pra ele sobre isso. Onde eu sou gratificado não só pelas notas, eu acho que o Sushi Man ali já falou muito bem sobre isso. O Vinícius da 94.